Você só come quando permitido e só fala quando alguém falar com você. Minha casa, minhas regras. Disse meu filho depois que perdi meu marido e me mudei para a casa dele, sendo a única família que me resta. Mal sabia ele que... Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se e vamos começar. O prato de comida permanecia intocado na frente de Iracema Monteiro. Aos 68 anos, ela observava o arroz e feijão esfriando enquanto seu estômago roncava. Através da janela da sala de jantar, o sol de Recife brilhava forte, iluminando a mansão no bairro de Casa Forte, onde agora morava há 3 meses. Seus dedos, marcados pela idade, tremiam levemente sobre a toalha de mesa bordada. Não vai comer, mamãe? Rogério, seu único filho, perguntou sem levantar os olhos do celular. Sua voz soava falsamente doce. Estou esperando você começar, filho. Iracema respondeu suavemente. O garfo de Rogério bateu com força na mesa de madeira maciça. Seu rosto de 45 anos se transformou, as sobrancelhas unindo-se em uma expressão severa que Iracema havia aprendido a temer nas últimas semanas. Quantas vezes preciso repetir as regras? Ele sibilou. Você só come quando eu permitir. Você só fala quando alguém falar com você diretamente. Minha casa, minhas regras. Marta, esposa de Rogério, olhou nervosamente entre os dois, ajustando o guardanapo no colo sem dizer nada. Ao lado dela, Lúcia, a filha adolescente do casal, mantinha os olhos fixos no próprio prato. Me desculpe, Iracema sussurrou, sentindo o peso da humilhação. 3 meses atrás, ela era Dona Iracema, respeitada diretora aposentada do colégio mais prestigiado da cidade. Agora era uma idosa sem voz, sem autoridade, sem dignidade. Pode comer agora, Rogério concedeu, como quem joga um osso num cachorro. E não esqueça de lavar a louça depois. Enquanto mastigava mecanicamente, Iracema sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto enrugado. Desde que Geraldo, seu marido de 45 anos, falecera de ataque cardíaco, sua vida havia desmoronado. A casa em que viviam precisou ser vendida para pagar dívidas médicas, e Rogério, seu único filho, ofereceu abrigo quando ela não tinha para onde ir. Se ao menos ele soubesse quem ele era realmente, se ao menos ele pudesse imaginar o que ela escondia. Naquela noite, sozinha no minúsculo quarto que lhe fora designado, um antigo quarto de empregada adaptado, Iracema Monteiro abriu cuidadosamente a caixa de costura. Sob carretéis de linha e agulhas, retirou um envelope dobrado. Dentro, uma chave antiga e documentos carimbados pelo cartório. Paciência, Geraldo. Você sempre disse que nosso filho precisava aprender uma lição sobre respeito. Parece que chegou a hora. O que Rogério não sabia enquanto dormia tranquilamente em seu quarto principal é que a verdadeira dona da mansão onde ele reinava como tirano estava limpando seus próprios pratos na cozinha. 5 anos antes, a casa de Iracema e Geraldo na praia de Boa Viagem era um ponto de encontro aos domingos. O cheiro de moqueca e acarajé preenchia o lar enquanto familiares e amigos se reuniam no terraço com vista para o mar. Iracema, este vatapá está divino, elogiou Tadeu Ribeiro, amigo de longa data e advogado de confiança da família. Geraldo, robusto aos 72 anos, abraçava a esposa com orgulho. Minha Iracema foi abençoada com muitos talentos. Inteligência para dirigir uma escola por 30 anos, coração para criar um filho maravilhoso e mãos mágicas para a cozinha. Iracema sorria, seus olhos brilhando enquanto servia mais um pouco de farofa no prato do marido. 45 anos de casamento haviam construído uma parceria sólida, baseada em respeito mútuo e admiração. Rogério, sempre impecável, chegou tarde como de costume. Beijou a mãe rapidamente na testa.
Desculpe o atraso, reunião importante no escritório. Num domingo, filho? Questionou Geraldo, franzindo a testa. A vida não é só trabalho. Para manter o padrão que vocês me deram, pai, é preciso sacrifício, respondeu Rogério, servindo-se de uma caipirinha. Marta, sempre elegante e distante, ficou verificando o celular enquanto a filha, Lúcia, então com 13 anos, sentou-se perto da avó. Vó, me ensina aquele ponto de crochê depois? Quero fazer uma bolsa igual à sua. Iracema acariciou os cabelos da neta. Claro, meu amor, tenho muito para te ensinar ainda. Quando o almoço terminou, Geraldo chamou Tadeu para o escritório. Iracema notou a expressão preocupada do marido que vinha reclamando de dores no peito nas últimas semanas. Quero organizar tudo, Tadeu, ela ouviu Geraldo dizer ao advogado. Não confio no julgamento financeiro do Rogério, ele vive além das possibilidades, sempre querendo aparecer. O que tem em mente, velho amigo? Perguntou Tadeu. Quero transferir a propriedade da casa nova para o nome da Iracema, aquela que compramos em Casa Forte como investimento, e quero estabelecer um fundo que só ela possa acessar. Iracema se afastou da porta, pensativa. Geraldo sempre fora precavido com dinheiro, mas essa preocupação com Rogério parecia nova. Naquela mesma tarde, enquanto lavava a louça, Iracema observou pela janela uma discussão acalorada entre Geraldo e Rogério no jardim. Seu filho gesticulava furiosamente, o rosto vermelho de raiva. É meu direito, eu sou seu único filho! Gritou Rogério, autossuficiente para Iracema ouvir. Geraldo manteve-se firme, apontando o dedo para o filho. Direito se conquista com responsabilidade, não com exigências. Quando Rogério partiu, batendo a porta do carro importado com força, Geraldo entrou na cozinha parecendo exausto. Tudo bem, meu bem? Perguntou Iracema, preocupada. Nosso filho mudou, Iracema. Não reconheço mais aquele menino doce que criamos. 2 semanas depois, Geraldo faleceu durante o sono, e o mundo seguro e feliz de Iracema desmoronou completamente. O que ela não sabia, então, era que a verdadeira natureza do seu filho seria revelada da pior maneira possível. A senhora não pode usar o telefone sem minha autorização, Rogério declarou, segurando o aparelho fora do alcance de Iracema. E definitivamente não pode ligar para Tadeu, ele não é mais advogado da família. 3 semanas após o enterro de Geraldo, Iracema encontrava-se em território desconhecido. A venda apressada da casa de Boa Viagem para pagar dívidas médicas, que ela desconfiava não existirem, deixou-a sem seu lar de décadas. Agora, estava na mansão em Casa Forte que Rogério chamava de sua, embora ela soubesse a verdade. Preciso resolver assuntos do inventário, filho, Iracema explicou pacientemente. Tadeu cuidou dos negócios do seu pai por 30 anos. Já contratei outro advogado. Dr. Paulo Assunção vai cuidar de tudo. Você só precisa assinar alguns papéis. Iracema sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quero ler esses documentos antes. O riso de Rogério foi cruel. Mamãe, com todo respeito, você entende de educação, não de direito. Deixe os assuntos complicados para quem entende. Naquela tarde, enquanto arrumava seu pequeno quarto, Iracema ouviu uma conversa vinda do escritório. A porta estava entreaberta, permitindo que as vozes de Rogério e Doutor Assunção chegassem aos seus ouvidos. Ela precisa assinar a transferência o mais rápido possível, dizia Rogério, antes que descubra que o velho deixou algo para ela. Consegui adiar a leitura oficial do testamento, respondeu o advogado, mas não podemos impedi-la de falar com Tadeu para sempre. Aquele velho é muito leal a seus clientes. Minha mãe está completamente sob meu controle agora. Sem dinheiro, sem contatos, dependente de mim para tudo. Fará o que eu mandar. Iracema recuou silenciosamente, o coração acelerado. Seu Geraldo estava certo o tempo todo sobre o filho. A ganância havia transformado Rogério em alguém irreconhecível. Naquela noite, durante o jantar, Iracema tentou uma abordagem diferente. Filho, talvez possamos procurar um apartamento pequeno para mim. Não quero ser um fardo.
Rogério trocou um olhar rápido com Marta antes de responder com falsa preocupação. Que absurdo, mamãe! Seu lugar é aqui, conosco. Não podemos deixá-la sozinha depois. Bem, depois do acidente? Acidente? Perguntou Iracema confusa. Não se lembra? O médico disse que pequenos lapsos de memória seriam normais depois da sua queda. Iracema congelou. Não houvera queda alguma. A mentira era tão descarada que ficou momentaneamente sem palavras. Viu? Por isso precisamos cuidar de você, continuou Rogério com voz melosa. Sem contar que todos os seus recursos foram usados para pagar as dívidas do papai. Você não tem para onde ir, mamãe. O sorriso de Rogério não alcançava seus olhos enquanto completava. Mas não se preocupe, enquanto seguir minhas regras, terá um teto sobre a sua cabeça. Foi nesse momento que Iracema compreendeu a extensão do seu perigo. Seu próprio filho estava criando uma narrativa falsa, possivelmente preparando o terreno para declará-la incapaz. E se ela não encontrasse uma maneira de contatar Tadeu logo, poderia perder não apenas a sua liberdade, mas tudo o que Geraldo havia planejado para protegê-la. A pergunta que a abanava enquanto voltava para o seu quartinho não era mais se o filho a estava enganando, mas até onde ele iria para conseguir o que queria. O cheiro de café fresco despertou Iracema antes mesmo do sol nascer. Seguindo o aroma até a cozinha ampla e moderna, encontrou Janaína, a empregada recém-contratada, preparando de jejum. Bom dia, dona Iracema, cumprimentou a mulher de meia-idade com um sorriso genuíno. Gosta do café forte ou fraco? Forte, por favor, respondeu Iracema, surpresa com a gentileza após semanas de frieza na casa. Você é nova aqui? Comecei ontem, Janaína respondeu, baixando a voz. A outra moça, Dona Conceição, foi mandada embora porque o patrão disse que ela estava confabulando com a senhora. Iracema lembrou-se das conversas amigáveis que tivera com Conceição nas primeiras semanas. A demissão repentina fazia sentido agora. Rogério estava isolando-a sistematicamente. Vim da Bahia há 5 anos, continuou Janaína, servindo café. Tenho uma filha na faculdade de enfermagem. Precisamos muito desse emprego. O olhar da empregada transmitia uma mensagem silenciosa. Ela observava a situação, mas precisava do trabalho. Iracema assentiu, compreendendo. O café está perfeito, obrigada. Amanhã trouxe outra surpresa. Lúcia, a neta de 15 anos, entrou timidamente no quarto da avó. Vovó, posso ficar aqui um pouco? Papai e mamãe estão brigando de novo. Iracema abriu os braços. Claro, meu amor. Eles brigam sobre dinheiro o tempo todo, confidenciou Lúcia. Papai diz que estamos quase falindo, mas mamãe continua comprando coisas caras. Essa informação fez Iracema arquear as sobrancelhas. Rogério, sempre tão confiante sobre suas finanças, estava com problemas? Vovó, continuou Lúcia, olhando para a porta para garantir que ninguém escutava. Não gosto como papai trata a senhora. Não é justo. Iracema abraçou a neta mais forte. Às vezes a vida não é justa, querida, mas sempre há um caminho. O som da buzina interrompeu a conversa. Da janela, Iracema avistou um carro familiar estacionando. Era Tadeu. Seu coração acelerou com esperança. É o amigo do vovô, exclamou Lúcia. Ele vem me visitar às vezes quando o papai não está. Antes que Iracema pudesse responder, Rogério apareceu à porta do quarto. Lúcia, vá para seu quarto agora, ordenou com voz cortante, virando-se. E você não se atreva a falar com Tadeu, ele não é bem-vindo aqui. No hall de entrada, Iracema ouviu a discussão acalorada entre Rogério e o velho advogado. Tenho documentos que a sua mãe precisa ver, insistiu Tadeu. Minha mãe não está em condições mentais para lidar com documentos legais, respondeu Rogério friamente. Seu médico recomendou tranquilidade absoluta. Que médico? Quero uma avaliação independente. Não permitirei que perturbe uma senhora idosa e vulnerável, Tadeu. Sugiro que se retire antes que chame a polícia. Quando a porta bateu,
Iracema sentiu o desespero crescer. Tadeu era sua melhor esperança e Rogério acabara de afastá-lo. Mais tarde, quando arrumava o jardim sob o sol escaldante de Recife, uma tarefa terapêutica imposta por Rogério, Iracema notou Janaína aproximando-se com um copo de água. "Beba, dona Iracema", disse a empregada, e quando Iracema bebeu, sussurrou: "O doutor Tadeu deixou isso para a senhora." Discretamente, Janaína deslizou um pequeno papel dobrado na mão de Iracema. "Ele me conhece da igreja", explicou rapidamente. "Viu que trabalho aqui agora." O bilhete, lido mais tarde no banheiro com a porta trancada, era curto e direto. "Iracema, Rogério está tentando anular o testamento. A audiência será em 2 semanas. Preciso falar com você. Janaína vai ajudar. Coragem, amiga." Uma aliada inesperada havia surgido, mas Iracema sabia que precisava ser muito cuidadosa. Qualquer passo em falso poderia não apenas custar o emprego de Janaína, mas também a sua própria liberdade. O que ela não esperava era que naquela mesma noite, outro aliado surgiria do lugar mais improvável. Marta, a esposa de Rogério, bateu suavemente em sua porta com um olhar que mesclava medo e determinação. "Meu filho está planejando me internar em um asilo?" A voz de Iracema tremia, mas seus olhos fixavam Rogério com intensidade. A sala de jantar, normalmente palco de silêncios obedientes, transformara-se em arena de confronto. 3 dias haviam se passado desde que Marta revelara a verdade em um sussurro apavorado. "Ele encontrou um lugar em Caruaru, longe de tudo. Você vai na próxima semana." Rogério, pego de surpresa pela confrontação direta, recuperou-se rapidamente. Seu sorriso condescendente era uma máscara bem ensaiada. "Mamãe, está confusa novamente. É uma clínica de repouso de luxo para seu próprio bem." "Não estou confusa, Rogério." Iracema manteve-se firme, décadas de autoridade como diretora escolar emergindo em sua postura. "Estou perfeitamente lúcida e consciente de que você está tentando me afastar para tomar controle do que restou da herança do seu pai." O rosto de Rogério endureceu, a fachada amigável desmoronando. "Você não sabe do que está falando. O papai morreu endividado. Estou cuidando de você por caridade, sacrificando o conforto da minha família." "Então por que impediu que eu falasse com Tadeu? Por que escondeu que existe uma audiência sobre o testamento do seu pai?" Um silêncio pesado tomou conta da sala. Marta, no canto, abraçava a si mesma como se sentisse frio, embora o calor de Recife fosse opressivo mesmo à noite. Lúcia observava com olhos arregalados, nunca tendo visto a avó enfrentar o pai daquela maneira. Rogério levantou-se lentamente, apoiando as mãos na mesa de mogno importado. "Você sempre foi assim, não é, mamãe? A grande diretora Iracema, controlando tudo e todos. Papai era um fantoche nas suas mãos. E eu? Eu nunca fui bom o suficiente." "Isso não é verdade, filho. Sempre acreditamos em você." "Mentira!" Rogério bateu na mesa. "Ouvi vocês dois tantas vezes, questionando minhas decisões, desaprovando meus investimentos, e agora sei que papai não confiava em mim para administrar o que era meu por direito." A verdade começava a emergir. Não era apenas sobre dinheiro, mas sobre anos de ressentimento e insegurança. "Rogério..." Iracema tentou novamente, suavizando a voz. "Seu pai só queria proteger o futuro de todos nós. Podemos conversar como adultos e..." "Chega!" Rogério interrompeu. "Esta é a minha casa, minha família, minha vida que construí sem a ajuda de vocês. Se quer continuar aqui, seguirá as minhas regras. Se prefere independência, vá para o asilo." Iracema levantou-se também, digna em sua simplicidade. Pela primeira vez em meses, sentiu-se verdadeiramente forte. "Não vou para asilo nenhum, Rogério, e você não pode me forçar." "Não posso?" Ele sorriu cruelmente. "Tenho 3 médicos prontos para atestar sua incapacidade mental.
Tenho documentos que você assinou dando-me procuração total. Quem você acha que vão acreditar? Em uma viúva idosa emocionalmente instável ou no filho dedicado que sacrifica tudo para cuidar dela? A ameaça pairou no ar como veneno. Iracema percebeu que estava lidando com algo mais perigoso do que imaginara. Seu filho estava disposto a destruir completamente sua autonomia. Você tem até amanhã para decidir, mamãe. Asilo ou obediência absoluta. Não há terceira opção. Quando Rogério saiu da sala, Iracema permaneceu de pé, trêmula, mas resoluta. A pequena vitória de ter enfrentado o filho era ofuscada pela realidade cruel. Estava em desvantagem em um jogo onde ele controlava todas as peças. Ou pelo menos, era o que ele pensava. Vovó, sussurrou Lúcia, aproximando-se cautelosamente. Tem algo que preciso mostrar para a senhora. Algo que encontrei no escritório do papai. Na quietude do quarto de Lúcia, Iracema observava, incrédula, os documentos espalhados sobre a cama. Sua neta havia removido secretamente várias pastas do escritório do pai durante as últimas semanas, intrigada pelo comportamento cada vez mais errático de Rogério. Comecei a desconfiar quando ouvi papai gritando ao telefone sobre pagamentos atrasados, explicou Lúcia, ajustando os óculos de leitura que a faziam parecer mais velha que seus 15 anos. Ele sempre fala que somos ricos, mas algo não fazia sentido. Os papéis contavam uma história alarmante. Rogério estava afundado em dívidas. Empréstimos bancários, investimentos fracassados, hipotecas sobre propriedades que Iracema nem sabia que existiam. Mais perturbador ainda, havia cópias de documentos com a assinatura dela falsificada. Ele está transferindo tudo para o nome dele, murmurou Iracema, reconhecendo imediatamente a falsificação. Até mesmo, espere. Seus dedos trêmulos pararam sobre uma escritura familiar, a da mansão de Casa Forte onde estavam morando. Isso não faz sentido, sussurrou. Esta casa já está no nome dele. Por que falsificar uma transferência? Não está, corrigiu Lúcia, puxando outro documento da pilha. Olha a escritura original. A casa está no seu nome, vovó. Sempre esteve. O choque percorreu Iracema como uma corrente elétrica. Geraldo havia comprado a mansão anos antes como investimento, mas aparentemente a registrara em nome da esposa, e não do filho, como todos pensavam. Rogério morava na propriedade da mãe, não o contrário. Tem mais, continuou Lúcia, baixando a voz ainda mais. Encontrei isso escondido no fundo falso da escrivaninha. Era uma cópia do testamento de Geraldo, ainda não homologado. Nele, o patriarca deixava claro, além da casa de Boa Viagem, que fora vendida precipitadamente por Rogério, havia investimentos substanciais e uma segunda propriedade no litoral sul. Tudo dividido em partes iguais entre Iracema e Rogério, com uma condição especial. A parte de Rogério seria administrada por Iracema até que ele demonstrasse maturidade financeira. Seu avô sabia, murmurou Iracema, as peças se encaixando. Ele sabia que Rogério estava com problemas financeiros. Papai está desesperado, confirmou Lúcia. Ouvi ele dizer à mamãe que os credores estão ameaçando tomar tudo. Por isso, ele precisa controlar a senhora completamente, ou interná-la. É a única forma de acessar o dinheiro. Marta apareceu silenciosamente à porta, o rosto marcado por noites sem dormir. Eu tentei impedi-lo no começo, dona Iracema, mas ele mudou. Ele tem um caso com a secretária. Está planejando nos deixar assim que conseguir o dinheiro. A revelação atingiu Iracema como um golpe físico. Não era só sobre dinheiro, era sobre uma desintegração completa de valores, da família que ela e Geraldo haviam tentado construir. Por que está me contando isso agora? Perguntou a Marta. Porque tenho medo, respondeu sinceramente. Ontem à noite ouvi ele falando sobre acidentes que acontecem com idosos. Acho que ele está disposto a ir além de falsificações e ameaças. Um arrepio percorreu a espinha de Iracema.
Seu próprio filho poderia realmente considerar machucá-la por dinheiro? Precisamos do Dr. Tadeu, decidiu Iracema, a mente trabalhando rapidamente. Lúcia, você consegue encontrá-lo sem o seu pai saber? A adolescente assentiu determinada. Naquela noite, enquanto a casa dormia, Iracema retirou novamente a caixa de costura. Sob os carretéis coloridos, além da chase e documentos, havia algo que não revelara a ninguém. Um pequeno gravador que Geraldo usava para registrar ideias para os seus livros. Ele fora professor universitário. Nos últimos dias, seguindo seu instinto, Iracema começara a gravar conversas com Rogério. Você estava certo o tempo todo, meu velho, mas nunca imaginei que nosso filho pudesse chegar a esse ponto. A pergunta que a manteve acordada não era mais sobre como escapar das garras de Rogério, mas uma muito mais dolorosa. Como uma mãe enfrenta a terrível verdade de que criou um filho capaz de ameaçar a própria vida por dinheiro? A chuva forte castigava as janelas da mansão de Casa Forte, transformando a tarde de domingo em um cenário sombrio. Iracema observava os pingos escorrendo pelo vidro, pensando em como o tempo refletia perfeitamente seu estado de espírito. 3 dias haviam se passado desde a descoberta do testamento, e a situação só piorava. A senhora não vai à missa hoje, Rogério anunciou, entrando no quarto sem bater. Está chovendo demais e idosos são mais suscetíveis à pneumonia. Era mais uma desculpa para mantê-la isolada. A missa de domingo era a única ocasião em que Iracema ainda podia sair de casa, sempre acompanhada por Janaína, claro. Agora até isso lhe era negado. Filho, a igreja fica a 2 minutos de carro, argumentou Iracema suavemente. Já disse que não, cortou Rogério. Seu rosto parecia mais tenso que o normal, olheiras profundas marcando os olhos. Aliás, onde está a sua medicação? Já tomou hoje? A medicação, comprimidos não identificados que Rogério insistia que ela tomasse para pressão e ansiedade, era outro método de controle. Iracema vinha fingindo engoli-los, escondendo-os sobre a língua para depois descartá-los. Já tomei, filho. Ótimo, descanse agora. Assim que a porta fechou, Iracema pegou o telefone antigo que Lúcia havia escondido no fundo do armário. A neta tentara contatar Tadeu nos últimos dias sem sucesso. O advogado havia viajado a Brasília para uma audiência. Uma batida suave na porta anunciou Janaína, que entrou apressadamente. Dona Iracema, aconteceu uma coisa terrível, sussurrou, olhando nervosamente para a porta. Ouvi o patrão falando com aquele médico amigo dele, o Dr. Clóvis. Eles estão planejando uma avaliação psiquiátrica para amanhã. Vão declarar a senhora incapaz. O estômago de Iracema afundou. Tão rápido? O patrão está com pressa. Parece que tem uma reunião com credores na quarta-feira. Ele precisa ter controle total dos bens antes disso. O prazo era ainda mais curto do que Iracema imaginava. Sem Tadeu, sem provas organizadas, sem plano concreto, suas chances diminuíam dramaticamente. Tem mais, continuou Janaína, aproximando-se. A menina Lúcia, o patrão descobriu que ela andou mexendo nos documentos dele. Está furioso. Vai mandá-la para um internato na segunda-feira. Meu Deus! Iracema levou a mão ao peito. Ele está eliminando todos que podem me ajudar. A dona Marta tentou defender a menina e... Janaína hesitou, baixando ainda mais a voz. Ele a agrediu, dona Iracema. Não é a primeira vez, pelo que entendi. A revelação foi como um soco. Rogério não estava apenas isolando a mãe. Estava destruindo toda a família em sua ganância desesperada. Naquela noite, quando a casa finalmente silenciou, Iracema fez algo que não fazia há décadas. Saiu pela janela. Aos 68 anos, com artrite nos joelhos e medo no coração, escalou cuidadosamente o pequeno parapeito e pisou na grama molhada do jardim. A chuva tinha dado uma trégua, mas o céu ainda estava carregado. Seu destino era a casa de Tadeu, a 3 quarteirões dali. Se conseguisse chegar lá, talvez tivesse uma chance. Mal havia cruzado o portão lateral quando faróis iluminaram a rua escura. O carro de Rogério.
Iracema escondeu-se rapidamente atrás de uma árvore, o coração batendo tão forte que temia ser ouvida. Rogério não estava sozinho no carro. Uma mulher jovem o acompanhava, rindo alto quando eles saíram do veículo e entraram pela porta da frente, sem perceber a figura encolhida nas sombras. Iracema retomou sua jornada pela calçada escorregadia, cada passo um ato de coragem e desespero. 2 quadras depois, suas pernas cederam. A fraqueza dos últimos meses de má alimentação e estresse constante cobrava seu preço. Preciso continuar, murmurou para si mesma usando um muro baixo como apoio. Foi quando uma voz familiar a chamou de um carro que parou silenciosamente ao lado dela. Dona Iracema, meu Deus, o que faz na rua essa hora? Era Paulo, o jardineiro que Rogério havia demitido meses antes por ser muito amigável com Iracema. Paulo, graças a Deus! Iracema quase chorou de alívio. Preciso chegar à casa de Tadeu Ribeiro, é urgente! Entre, dona Iracema. Conheço o doutor Tadeu, ele deu aulas para o meu filho na faculdade. Enquanto o carro avançava pela noite, Iracema permitiu-se um pequeno momento de esperança. Talvez ainda houvesse um caminho para a liberdade. O que ela não sabia é que na mansão, Lúcia havia entrado em seu quarto para um aviso urgente e, encontrando-o vazio, cometera um erro fatal. Ligara para o celular da avó em pânico. O telefone, esquecido sobre a cama no quarto de Iracema, foi encontrado por Rogério quando retornou para verificar a mãe. Agora, enquanto Iracema se aproximava da casa de Tadeu, seu filho já estava ao telefone com a polícia, reportando o desaparecimento de uma idosa com demência avançada. A corrida contra o tempo havia começado e Iracema estava perdendo. Precisamos agir rápido antes que ele consiga a interdição. Tadeu declarou, ajustando os óculos enquanto examinava os documentos espalhados na mesa de sua biblioteca. Mesmo às 10 da noite, o velho advogado mantinha a postura impecável que o caracterizava nos tribunais há mais de 4 décadas. Iracema, envolta em um roupão emprestado da esposa de Tadeu, após ter se secado da chuva, assentiu gravemente. Tinha acabado de contar tudo. As humilhações, as ameaças, as descobertas sobre as dívidas de Rogério e as falsificações. O problema é que ele tem médicos prontos para atestar sua suposta incapacidade, continuou Tadeu. E esses comprimidos que ele forçava você a tomar, suspeito que sejam sedativos para mantê-la confusa e frágil. O que podemos fazer? Iracema perguntou, suas mãos enrugadas segurando firmemente a xícara de chá que Marina, esposa de Tadeu, havia preparado. Primeiro, vamos garantir sua segurança física, respondeu Tadeu, pegando o telefone. Estou ligando para o delegado Amaral, um velho amigo. Vamos registrar uma denúncia formal de cárcere privado e tentativa de interdição fraudulenta. Enquanto Tadeu falava ao telefone, Marina sentou-se ao lado de Iracema. Geraldo sabia que isso poderia acontecer, disse a senhora de cabelos brancos. Ele nos procurou semanas antes de falecer, muito preocupado com o comportamento de Rogério. Por que não me contou? Ele não queria preocupá-la. Disse que você sempre enxergava o melhor no filho, mesmo quando ele não merecia. A conversa foi interrompida quando Tadeu desligou o telefone, o rosto preocupado. Temos um problema. Rogério já registrou seu desaparecimento. A polícia está procurando por uma idosa com demência que fugiu de casa. Se a encontrarem primeiro, vão devolvê-la diretamente a ele. O desespero ameaçou tomar conta de Iracema. Mas ela respirou fundo, chamando a diretora escolar que havia sido por 3 décadas. Então precisamos ser mais espertos que ele. Qual é nosso plano? O telefone tocou novamente. Era Janaína, ligando do celular de Lúcia. Dona Iracema, graças a Deus. O patrão está furioso. Revirou a casa toda procurando os documentos que a menina pegou. Ameaçou a dona Marta. A situação está feia. Lúcia e Marta estão seguras? Perguntou Iracema, o coração apertado. Por enquanto, sim. Ele saiu para procurar a senhora. Disse que vai trazer aquela velha louca de volta nem que tenha que revirar a cidade. Tadeu tomou o telefone. Janaína, escute com atenção. Preciso que você e Lúcia façam algo muito importante. Durante 1 hora, um plano meticuloso foi elaborado. Tadeu, usando seus contatos de décadas no judiciário,
conseguiu agendar uma audiência emergencial para a manhã seguinte com uma juíza conhecida por sua integridade. A doutora Clarice Rodrigues não se impressiona com dinheiro ou influência. Se apresentarmos evidências concretas, ela pode emitir uma medida protetiva imediata e congelar qualquer tentativa de interdição. Iracema reuniu suas provas. As gravações das ameaças de Rogério, os documentos que Lúcia havia copiado, sua própria declaração sobre os meses de abuso psicológico. Tadeu acrescentou o testamento original de Geraldo e as escrituras das propriedades. Ainda precisamos de algo mais concreto sobre as falsificações, e seria crucial termos um laudo médico independente atestando sua plena capacidade mental. Foi Marina quem teve a ideia salvadora. Minha prima Berenice é psiquiatra forense no hospital universitário. Ela pode fazer uma avaliação ainda esta noite, de maneira oficial. Às 2 da madrugada, após ser examinada por doutora Berenice e receber um laudo atestando sua plena capacidade cognitiva e discernimento preservado, Iracema sentia-se exausta, mas determinada. Amanhã Rogério terá uma surpresa. Sorriu Tadeu, guardando cuidadosamente os documentos em sua pasta. Mas esta noite você precisa descansar. Enquanto se preparava para dormir no quarto de hóspedes, Iracema recebeu uma última ligação. Era Marta. Dona Iracema. A voz tremia. Rogério descobriu que você está na casa do Dr. Tadeu. Um amigo policial contou a ele. Ele está vindo para aí, furioso. O plano tão cuidadosamente construído ameaçava desmoronar antes mesmo de começar. Mas em vez de pânico, Iracema sentiu uma estranha calma tomar conta de si. Deixe-o vir, respondeu, surpreendendo-se a si mesma com a firmeza na voz. Já fugi demais. Está na hora de enfrentar meu filho de igual para igual. A determinação em suas palavras mascarava um medo que ainda sentia, mas também revelava uma verdade fundamental que havia redescoberto nas últimas horas. Ela era Iracema Monteiro, a mulher que educou gerações de jovens, que enfrentou burocratas e políticos por sua escola, que foi parceira e igual de Geraldo por 45 anos. Não era a idosa frágil que Rogério tentara criar. Enquanto os faróis de um carro iluminavam a janela do quarto, anunciando a chegada iminente de seu filho, Iracema preparou-se para o confronto que poderia finalmente a libertá-la, ou a destruí-la completamente. Você não tem o direito de invadir minha casa a esta hora. A voz de Tadeu ressoava pela sala de estar enquanto Rogério o avançava como um touro enfurecido, ignorando completamente as objeções do advogado. Atrás dele, um policial jovem e claramente desconfortável permanecia na porta, dividido entre o dever e a consciência. Tinha sido convencido por Rogério a acompanhá-lo com a história de uma idosa demente em perigo. Onde está minha mãe? Rogério exigiu, os olhos percorrendo o ambiente. Sei que está escondendo ela aqui, seu velho intrometido. Iracema surgiu no topo da escada, envolta em um roupão simples que pertencia a Marina. Apesar da hora e do cansaço, mantinha a postura ereta, o queixo erguido. Estou aqui, Rogério. A visão da mãe fez Rogério congelar momentaneamente. Esperava encontrá-la encolhida, frágil, mas a mulher que o encarava do alto da escada parecia ter recuperado algo da autoridade que ele tanto temia na infância. Mamãe! Rapidamente ajustou sua expressão para a preocupação fingida, voltando-se para o policial. Viu? Eu disse que ela estava confusa. Vamos para casa. A senhora precisa de seus remédios. Não estou indo a lugar nenhum com você. Iracema declarou calmamente, descendo os degraus, um a um. E não preciso de remédios que só servem para me deixar sedada enquanto você rouba o que é meu por direito. O policial olhou entre mãe e filho, a confusão evidente em seu rosto jovem. Senhor Monteiro, a senhora não parece confusa para mim. Ela tem demência. Rogério explodiu, perdendo momentaneamente a compostura. Tem dias bons e ruins. Dr. Clóvis diagnosticou. Tem os laudos. Laudos falsos, interveio Tadeu, apresentando uma pasta. Assim como estas assinaturas forjadas em documentos de transferência de propriedade.
Tenho aqui um laudo emitido há poucas horas pela doutora Berenice Almeida, psiquiatra forense do Hospital Universitário, atestando a plena capacidade mental de Dona Iracema. A expressão de Rogério oscilou entre raiva e desespero. Isso é uma conspiração. Mamãe tá doente, não sabe o que diz. O telefone de Tadeu tocou. Após uma breve conversa, o advogado sorriu. Era Marta. Ela e Lúcia acabam de chegar à delegacia da mulher para registrar queixa formal contra você, Rogério. Parece que sua esposa finalmente reuniu coragem para denunciar anos de abuso. A cor esvaiu-se do rosto de Rogério. Seu castelo de mentiras desmoronava rapidamente. Oficial, Tadeu continuou, dirigindo-se ao policial cada vez mais desconfortável. Sugiro que acompanhe o Sr. Monteiro de volta à delegacia. Temos uma audiência com a juíza Clarice às 9 da manhã e acredito que há um mandado sendo expedido neste momento. Encurralado, Rogério fez o que predadores fazem quando encurralados. Atacou. Você acha que ganhou, mamãe? Sibilou, avançando um passo em direção a Iracema. Eu sou seu filho, seu único filho. Vai mesmo me entregar à polícia? Destruir minha vida? Iracema sentiu o peso daquelas palavras. Apesar de tudo, era seu filho, o menino que embalara, que ensinou a andar, a quem dedicou sua vida. Não quero te destruir, Rogério. Quero que busque ajuda. Ajuda? Ele riu amargamente. O que eu preciso é daquele dinheiro. Estou afundado em dívidas. Se não pagar até semana que vem, pessoas perigosas virão atrás de mim, atrás de Marta e Lúcia também. A revelação pairou no ar como uma bomba. Não eram apenas dívidas comuns. Rogério estava envolvido com agiotas. Que tipo de dívidas? Jogo. Rogério admitiu, desmoronando em uma cadeira, repentinamente parecendo menor e mais velho. Usei o dinheiro da empresa, hipotequei tudo o que eu tinha. Pensei que papai me salvaria como sempre fez, mas depois que ele morreu, descobri que tinha me deixado de fora. Seu pai não te deixou de fora. Ele estabeleceu condições para proteger você de si mesmo, como se estivesse prevendo exatamente esta situação. O policial, testemunhando a cena familiar dolorosa, pigarreou constrangido. Dr. Tadeu, acredito que esta é uma questão familiar. Talvez possam resolver sem envolver a polícia. Foi quando a porta da frente se abriu novamente. Marta entrou, seguida por Lúcia e uma delegada de meia-idade com expressão severa. Delegada Carvalho, Delegacia da Mulher. Apresentou-se a recém-chegada. Senhor Rogério Monteiro, o senhor está detido por violência doméstica, falsificação de documentos e tentativa de cárcere privado. Enquanto a delegada recitava os seus direitos, Rogério lançou um último olhar para a mãe. Não de raiva ou desafio, mas de súplica desesperada. Mamãe, por favor, implorou, enquanto as algemas eram colocadas. Sou seu filho. Iracema sentiu seu coração partir-se em 1000 pedaços. A escolha diante dela era impossível. Permitir que seu único filho enfrentasse as consequências de seus crimes, possivelmente colocando ele em perigo ainda maior com seus credores, ou protegê-lo novamente, perpetuando o ciclo de irresponsabilidade que o trouxera até ali. Delegada, Iracema finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Posso ter um momento a sós com meu filho antes que o levem? A pequena sala de visitas da Delegacia da Mulher não fora projetada para conforto. Cadeiras de plástico, paredes de um amarelo desbotado e uma única janela gradeada compunham o cenário onde Iracema encontrava seu filho após a noite mais longa de suas vidas. Rogério, sem o terno elegante que costumava usar como armadura, parecia menor nas roupas simples fornecidas pela delegacia. As olheiras profundas e a barba por fazer revelavam o homem assustado sob a máscara de arrogância. Tem 10 minutos, informou a guarda antes de fechar a porta, deixando mãe e filho a sós. O silêncio pesou entre eles por longos momentos. Foi Iracema quem finalmente falou. Quanto você deve? Rogério ergueu os olhos, surpreso pela pergunta direta. 800 mil. Respondeu a voz rouca. Metade para o banco,
metade para pessoas que não hesitarão em machucar Marta e Lúcia se eu não pagar. Iracema sentiu, processando a magnitude do problema. Seu pai sempre dizia que você tinha um talento especial para complicar as coisas, comentou. Não com raiva, mas com uma estranha resignação. Desde pequeno, transformava situações simples em desastres elaborados. Veio aqui para me lembrar o quanto sou decepcionante? Rogério retrucou, um lampejo da antiga amargura retornando. Não. Vim para entender o que aconteceu com aquele menino que chorava quando via passarinhos feridos, que dormia abraçado comigo durante tempestades, que jurou proteger a todos quando nasceu sua filha. As palavras atingiram Rogério como flechas certeiras. Por um instante, sua máscara caiu completamente. Eu me perdi, mamãe, confessou, a voz embargada. Cada vez que falhava, cada investimento que dava errado, cada comparação com o sucesso do papai, eu apostava mais, mentia mais, precisava provar meu valor de alguma forma. E decidiu que a melhor forma era me tratar como prisioneira, me ameaçar, tentar roubar o que é meu? Eu estava desesperado. Os agiotas ameaçaram Lúcia diretamente, falaram sobre o caminho que ela faz para a escola. Iracema fechou os olhos, absorvendo o horror da situação. Seu neto estava realmente em perigo. Vou pagar suas dívidas, declarou finalmente. Rogério olhou para ela incrédulo. O quê? Vou usar parte da herança que seu pai deixou para liquidar o que você deve, não por você, mas por Marta e Lúcia. Elas não merecem pagar pelos seus erros. Um vislumbre de esperança iluminou o rosto de Rogério. E quanto às acusações? Continuam de pé. Iracema respondeu firmemente. Você vai enfrentar as consequências legais dos seus atos. Vou ajudar Marta a conseguir a guarda completa de Lúcia e divórcio, se ela desejar. Vai me abandonar? A voz de Rogério tremeu, subitamente parecendo a de um menino assustado. Iracema inclinou-se para a frente, seus olhos encontrando os do filho. Não, Rogério. Estou fazendo o que deveria ter feito há anos, permitindo que você cresça. Seu pai e eu cometemos um erro terrível ao sempre resolver tudo para você, ao nunca exigir responsabilidade. Pela primeira vez, Rogério parecia realmente escutar. O que vai acontecer comigo? Depende da juíza e do promotor, mas vou sugerir tratamento para vício em jogos como parte de qualquer acordo. E quando você estiver pronto, realmente pronto para reconstruir sua vida com honestidade, estarei lá. A guarda bateu na porta, sinalizando o fim do tempo. Iracema levantou-se, sentindo-se estranhamente mais leve, como se tivesse finalmente pousado uma carga que carregava havia décadas. Uma última coisa, disse, olhando para o filho com uma mistura de tristeza e determinação. A mansão em Casa Forte é minha. Quando sair daqui, seja qual for a sentença, vai precisar encontrar outro lugar para viver. No corredor, Tadeu aguardava com uma pasta de documentos. Conseguia liminar da juíza Clarice. Sua capacidade civil está oficialmente reconhecida e protegida. Nenhum médico pode declará-la incapaz sem uma junta completa e sua presença na audiência. Obrigado, velho amigo. Iracema sorriu, apertando o braço do advogado. Agora, vamos ao banco. Tenho negócios importantes para resolver. Na sala de espera, Marta e Lúcia aguardavam nervosas. Ao ver Iracema, a neta correu para abraçá-la. Vovó, a senhora está bem? O que vai acontecer com o papai? Iracema abraçou a adolescente, sentindo a fragilidade e a força naquele corpo jovem. Seu pai precisa de ajuda, querida. E vai recebê-la. Enquanto isso, vamos reconstruir nossas vidas, juntas. Marta, com olhos inchados de chorar, aproximou-se timidamente. Dona Iracema, me perdoe por não ter agido antes, por ter permitido que ele a tratasse daquela forma. Todos nós temos nossas prisões, Marta. Agora é hora de quebrar as grades. Ao deixarem a delegacia,
O sol nascente banhava Recife com uma luz dourada. Iracema parou um momento para sentir o calor no rosto. Pela primeira vez em meses, respirava sem o peso do medo. Não seria um caminho fácil. Havia feridas que levariam anos para cicatrizar, confiança que precisaria ser reconstruída lentamente. Mas enquanto caminhava em direção ao carro de Tadeu, Iracema sentiu algo que havia quase esquecido: a sensação de comandar o seu próprio destino. "Para onde vamos agora, vovó?" perguntou Lúcia, segurando sua mão. "Para casa", respondeu Iracema com firmeza. "Nossa casa." 3 meses haviam se passado desde a noite fatídica na delegacia. A mansão de Casa Forte agora respirava uma atmosfera completamente diferente. As cortinas permaneciam abertas, permitindo que a luz tropical inundasse todos os cômodos. Música frequentemente ecoava pelos corredores, ora o piano que Lúcia voltara a praticar, ora os clássicos da MPB que Iracema tanto apreciava. Naquela manhã ensolarada de domingo, a mesa do café estava posta na varanda. Janaína, não mais como a empregada submissa, mas como governanta respeitada da casa, servia café fresquinho enquanto conversava animadamente com Marta sobre a faculdade de psicologia que a ex-nora começara a cursar. "Dona Iracema, o Dr. Tadeu acabou de chegar", anunciou Janaína, apontando para o carro que estacionava. Iracema ajustou o vestido azul turquesa, uma cor que Rogério sempre proibira, alegando ser inadequada para sua idade, e foi receber o advogado que se tornara amigo ainda mais próximo nos últimos meses. "Bom dia, querida", Tadeu cumprimentou-a com um beijo no rosto. "Pronta para o grande dia?" Iracema assentiu, embora a apreensão fosse visível nos seus olhos. "Não tenho certeza se estou fazendo a coisa certa, Tadeu. Você está seguindo seu coração e, surpreendentemente, também a recomendação dos especialistas." O grande dia a que se referiam era a primeira visita supervisionada de Rogério após 3 meses de internação em uma clínica de reabilitação para dependentes de jogo. Parte do acordo judicial que evitara uma pena de prisão mais longa incluía tratamento compulsório e afastamento da família até que os terapeutas considerassem seguro o contato. "Vovó, ele já está chegando?" perguntou Lúcia, aparecendo na porta. Aos 15 anos, parecia ter recuperado a adolescência que a atmosfera opressiva da casa havia roubado. Usava jeans rasgados e uma camiseta de uma banda que Iracema jamais reconheceria. "Logo mais, querida. Tá nervosa?" "Um pouco", admitiu a adolescente. "Não sei o que dizer para ele." "Diga o que seu coração mandar, mas lembre-se que você não precisa dizer nada se não quiser." Marta juntou-se a elas, visivelmente tensa. Seu divórcio estava quase finalizado e a guarda de Lúcia havia sido decidida a seu favor. A decisão de participar desse encontro não fora fácil. Ele parecia diferente nas videochamadas, referindo-se às conversas monitoradas que tiveram nas últimas semanas. Mas presente, como se estivesse realmente escutando pela primeira vez. O som de outro carro se aproximando interrompeu a conversa. Não era um táxi, como esperavam, mas um modelo compacto simples. Ao volante, para surpresa de todos, estava Rogério. Ele saiu do carro lentamente, sem a arrogância que costumava caracterizar seus movimentos. Vestia roupa simples, jeans e camisa polo, sem os trajes caros e relógios ostensivos de antes. Seus cabelos estavam mais curtos e uma barba bem aparada cobria parte do rosto mais magro. Quando Iracema desceu os estrados da varanda para recebê-lo, notou algo diferente em seus olhos. Uma vulnerabilidade que não via desde que ele era criança. "Oi, mãe", cumprimentou simplesmente, mantendo uma distância respeitosa. "Olá, filho. Bem-vindo." O momento inicial foi desconfortável, carregado de memórias dolorosas e palavras não ditas. Tadeu, exercendo seu papel de supervisor judicial, quebrou o gelo. "Vamos todos para a varanda?" A Janaína preparou um café da manhã delicioso. Durante a refeição, a conversa fluiu com dificuldade.
Rogério respondia perguntas sobre a clínica, sobre a sua nova rotina que incluía reuniões diárias de jogadores anônimos, sobre um emprego modesto que conseguira em uma livraria. Não é o que eu planejava para minha vida, mas há algo de satisfatório em trabalhar honestamente, mesmo por um salário pequeno. Quando Lúcia e Marta se retiraram para buscar um álbum de fotos que queriam mostrar, Iracema finalmente fez a pergunta que martelava na sua mente. Por que, Rogério? Por que você me tratou daquela forma? O filho pousou a xícara, encarando-a diretamente. Não há justificativa, mamãe. Durante muito tempo culpei todo mundo. Pai, você, Marta, os credores. Na clínica, finalmente entendi que o problema sempre foi meu orgulho e minha covardia. Ele fez uma pausa, visivelmente lutando contra a emoção. Quando percebi que papai não confiava em mim para administrar minha parte da herança, algo quebrou dentro de mim. Era a confirmação de que ele nunca me considerou capaz, de que eu era o fracasso que eu sempre temi ser. Seu pai amava você, respondeu Iracema suavemente. Justamente por isso tentou protegê-lo. Eu sei disso agora, mas na época só via rejeição. E então decidi provar que podia tomar controle, que podia ter poder sobre alguém. E você era o alvo mais fácil, sozinha, vulnerável após a perda do papai. A honestidade crua daquela confissão atingiu Iracema profundamente. Como posso saber que você realmente mudou, Rogério? Ele sorriu tristemente. Não pode, mamãe. Palavras são fáceis. Foi o que aprendi nas reuniões. A confiança só se reconstrói com ações consistentes, dia após dia. Tudo o que posso pedir é uma chance de mostrar, com o tempo, que eu estou me esforçando para ser uma pessoa melhor. Naquele momento, Lúcia retornou com o álbum. Ao abri-lo, mostrou uma foto antiga, Rogério aos 10 anos segurando a mão de Iracema durante uma viagem à praia. A senhora sempre disse que essa era sua foto favorita do papai, comentou a adolescente. Iracema observou a imagem, recordando o menino doce e sonhador que Rogério fora um dia. Sabe por que a minha favorita? Perguntou, olhando para o filho. Porque nesse dia você viu uma gaivota com a asa quebrada na areia. Em vez de continuar brincando, insistiu que parássemos tudo para ajudá-la. Seu pai disse que era apenas um pássaro, mas você respondeu: não importa se é só uma gaivota, mamãe. Quem não cuida dos menores nunca vai saber cuidar dos maiores. Os olhos de Rogério marejaram ao ouvir a história esquecida. Eu era aquele menino, mãe, e quero muito encontrá-lo novamente. O silêncio que seguiu foi quebrado por Tadeu, que consultou discretamente seu relógio. Nosso tempo está acabando, conforme combinado com o juiz. Rogério levantou-se, compreendendo. Obrigado pelo café e pela oportunidade. Sei que não mereço, mas significa muito. Enquanto caminhavam até o carro, Iracema fez a pergunta que planejara cuidadosamente durante dias. Os médicos disseram que você está progredindo bem no tratamento. Quando receber alta completa, tem planos para onde morar? Estou alugando um quarto perto da livraria. É pequeno, mas honesto. Iracema respirou fundo, tomando sua decisão final. A casa da Praia, em Tamandaré, que era do seu pai, está vazia desde que ele partiu. Se estiver realmente comprometido com sua recuperação, pode usá-la. Não como dono, mas como inquilino, pagando um aluguel simbólico que irá para a faculdade de Lúcia. A oferta surpreendeu Rogério visivelmente. Mamãe, não precisa fazer isso. Não quero mais nada material de você. Não é material, Rogério. É uma ponte, um caminho de volta se você escolher segui-lo. Seu pai acreditava em segundas chances, mesmo quando errou ao protegê-lo demais. Acho que posso tentar fazer o mesmo, desta vez, de forma mais sábia. Quando Rogério entrou no carro modesto, seus olhos encontraram os da mãe uma última vez. Você só come quando permitido, e só fala quando alguém fala com você. Minha casa, minhas regras. Ele citou suas próprias palavras cruéis. Não sei como pedir perdão por isso. Não peça.
Iracema respondeu com surpreendente serenidade. Apenas viva de forma a merecer o perdão. É o suficiente. Enquanto o carro se afastava, Iracema sentiu um peso deixando seus ombros. Não o peso do medo ou da opressão, mas o fardo mais pesado do ressentimento que carregara por meses. Não sabia se Rogério realmente havia mudado para sempre, se a relação poderia um dia ser reconstruída completamente, mas havia plantado a semente da possibilidade. E para uma mulher que passará a vida ensinando os jovens a crescer, isso era esperança suficiente. 1 ano depois. O sol se punha sobre a praia de Tamandaré, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Sentada na varanda da casa que agora servia como retiro de fins de semana para toda a família, Iracema observava Lúcia e 2 amigas da faculdade correndo à beira-mar, suas risadas carregadas pela brisa salgada. Mais um café, dona Iracema? Janaína perguntou, aproximando-se com a garrafa térmica. Só meio, querida. Mais tarde quero dormir bem. Iracema sorriu, ajeitando os óculos de leitura. A transformação de sua vida no último ano ainda a surpreendia. Aos 69 anos, havia retomado os estudos, um curso de literatura brasileira que sempre sonhara fazer, e voltara a lecionar como voluntária em um projeto para a alfabetização de adultos. A mansão em Casa Forte agora abrigava não apenas ela, Marta e Lúcia, mas também a filha de Janaína, que cursava enfermagem e ocupava um dos quartos de hóspedes em troca de ajuda com a administração da casa. Olha quem conseguiu chegar a tempo! Janaína apontou para o carro compacto que estacionava na entrada da propriedade. Rogério saiu do veículo, carregando sacolas de compras. Ao seu lado, uma mulher de meia-idade de sorriso gentil, Cláudia, bibliotecária que conhecera na livraria onde trabalhava, agora sua namorada. Desculpem o atraso, cumprimentou subindo os degraus da varanda. Ainda chegaram antes do Tadeu e Marina. Iracema respondeu aceitando o beijo do filho em sua testa, um gesto que gradualmente havia perdido a estranheza dos primeiros encontros. A relação entre mãe e filho permanecia em reconstrução lenta e cuidadosa. Rogério continuava morando na casa de praia, trabalhando na livraria que agora gerenciava, comparecendo regularmente às reuniões de jogadores anônimos. As visitas familiares, antes supervisionadas, tornaram-se mais naturais com o tempo, embora certas feridas ainda fossem visíveis sobre a superfície. Marta, que concluíra o primeiro semestre da Faculdade de Psicologia com excelentes notas, juntou-se ao grupo na varanda. Rogério, lembra aquela colega minha que trabalha com reabilitação financeira? Ela está procurando alguém para dar palestra sobre dependência de jogo. Pensei em você. O antigo Rogério teria se ofendido com a menção ao seu problema. O homem que respondeu, entretanto, assentiu pensativamente. Seria uma forma de transformar minha experiência em algo útil. Vou pensar nisso. Enquanto o céu escurecia e as estrelas começavam a aparecer, a família reuniu-se para o jantar na mesa grande da varanda. Tadeu e Marina, que finalmente haviam chegado, completavam o grupo. O advogado, agora com 75 anos, anunciara sua aposentadoria, embora ainda cuidasse pessoalmente dos assuntos legais de Iracema. Durante a refeição, os papos fluíam naturalmente, os planos de Lúcia para a faculdade no próximo ano, o novo grupo de leitura que Iracema iniciara no centro comunitário, o pequeno café que Cláudia e Rogério sonhavam em abrir junto à livraria. Quando a sobremesa foi servida, um pudim de leite feito por Janaína que todos elogiavam, Iracema bateu levemente na taça com a colher, chamando a atenção. Tenho um anúncio a fazer, disse, seu rosto iluminado pela luz suave das lanternas de papel que decoravam a varanda. Decidi criar uma fundação educacional com parte do dinheiro que Geraldo deixou. Vamos oferecer bolsas de estudo para jovens de baixa renda e apoio a idosos que desejam continuar aprendendo. A notícia foi recebida com aprovação entusiasmada por todos. É uma forma perfeita de honrar a memória do vovô, comentou Lúcia. E de continuar sua missão como educadora, acrescentou Marta. Rogério, que permanecera em silêncio, finalmente falou. Posso contribuir de alguma forma, mãe? Talvez com aulas de educação financeira ou...
Ele deixou a frase no ar, inseguro sobre como a oferta seria recebida. Iracema estudou o filho por um momento antes de responder. Acho que sua experiência seria valiosa, Rogério. Todos temos algo a ensinar, especialmente sobre nossos erros. O sorriso aliviado de Rogério revelava quanto aquela aceitação significava, não apenas da oferta, mas do homem que estava tentando se tornar. Mais tarde, quando a maioria já se recolhera e apenas Iracema permanecia na varanda, contemplando o mar sob o luar, Lúcia juntou-se silenciosamente à avó. No que está pensando, vovó? Em como a vida é imprevisível, respondeu Iracema, abraçando a neta pelos ombros. Em como perdemos pessoas que amamos, enfrentamos dores que parecem insuportáveis e ainda assim encontramos novos caminhos. A senhora acha que o papai realmente mudou? A pergunta carregava a dúvida que todos ainda mantinham em diferentes graus. Iracema considerou cuidadosamente antes de responder. Acredito que ele está mudando, querida. É um processo, não um destino. O que sei com certeza é que todos nós mudamos nesta jornada. Na manhã seguinte, antes que os outros acordassem, Iracema caminhou sozinha pela praia. O sol nascente transformava o oceano em um espelho dourado. Abaixando-se, recolheu uma concha perfeita que as ondas haviam depositado na areia. Pensou em Geraldo, no amor que compartilharam, nas lições difíceis que ambos aprenderam sobre criar um filho. Pensou em Rogério, no menino que fora, no homem que se perdera, na pessoa que estava tentando se tornar. Principalmente, pensou em si mesma, na mulher que quase desaparecera sob regras impostas por outro e que reencontrara sua voz e propósito. Você só come quando permitido e só fala quando alguém fala com você. Minha casa, minhas regras. As palavras que uma vez a aprisionaram agora soavam distantes, como um eco de outra vida. Sorrindo para o horizonte infinito, Iracema guardou a concha no bolso e sussurrou para o vento. Minha vida, minhas escolhas. E escolho o perdão não por quem o merece, mas por quem eu quero ser. Virando-se, caminhou de volta à casa onde sua família imperfeita, remendada por novas e antigas conexões, aguardava o despertar de um novo dia. Um dia que, como todos os outros, desde a sua libertação, pertencia inteiramente a ela. Isso nos traz ao final da história. Se você gostou desta história, por favor, curta este vídeo e se inscreva neste canal. Isso realmente significa muito para mim. Obrigado por assistir.